Audiência, vamos falar sobre o que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele comentou a anistia, pressionado durante a manifestação de ontem. O presidente da Câmara disse que vai tratar do tema da anistia com a serenidade que ele merece, mas disse que o Brasil tem outras prioridades. Ele disse ainda que é necessário ter sensibilidade para falar sobre as penas dos condenados por participação nesses atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse momento, a Datafolha sai, né, Thales, mostrando que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, mas acha, ali há uma divisão, tem muita gente que acha que as penas estão exageradas, né, Thales? Exatamente. Como disse, isso é um tema que está claro, e a Raquel também disse a mesma coisa, está claro, na, em boa parte, cresce muito, em boa parte do Supremo Tribunal Federal, e no Congresso também está claro que as penas são altas e a população também está sentindo isso. Foram penas muito altas, tem que dar uma diminuída e há até contradições, porque, por exemplo, aquele cidadão que tentou explodir um caminhão inflamável perto do aeroporto, aquele sujeito pegou 6 anos. Aquilo está errado, aquele sujeito tinha que ter mais, aquilo foi um ato de terrorismo. Mas existem questões legais que fizeram com que aquilo fosse julgado em outra situação. Mas vão ter que rever isso para igualar a situação. Não é possível que aquilo pegue 6 anos e as pessoas que invadiram o Congresso, etc., fiquem com 17 anos. Vai ter que ter um meio termo aí na dosimetria. Isso está todo mundo achando isso hoje em dia. Não há mais tanta discordância. Muito embora, do ponto de vista técnico, se você conversa com os ministros do Supremo, com o Gilmar Mendes, com o Sandro Paes, etc., do ponto de vista técnico, eles te explicam tintim por tintim por que tem que ser essa dosimetria. Mas o caso é que a justiça tem questões técnicas e questões políticas também. Essa questão da dosimetria é uma questão que já está politizada e ela vai ter que ser repensada dentro de parâmetros políticos. A questão da anistia, não. A anistia não é um assunto que está praticamente morto. O presidente da Câmara falou claramente sobre a dosimetria, que tem que ser revista, que ele acha que tem que ser revista, e também falou claramente que acha que não é o momento de o Brasil parar para discutir anistia. Não é esse o momento, não vai ser feito. E o presidente do Senado falou mais ainda, que aqui, se chegar, para. Então, não está. A anistia pode... a PL está dizendo que vai recolher assinaturas de deputados para tentar colocar. É muito pouco provável que ande. Os líderes dos maiores partidos vão avisar os seus liderados que não é para assinar esse tipo de requerimento para a votação plenária da anistia. A fala do Hugo Mota, Diego, ela se alinha exatamente ao que eu tinha acabado de explicar. Esse movimento da elite política e jurídica do país, de que a anistia é uma pauta de Jair Bolsonaro, para beneficiar Jair Bolsonaro, tem que ser isolada nesse sentido, enquanto a revisão de penas é uma pauta que a pesquisa Datafolha está aí mostrando. Você tem ali uma fatia de mais de 30% da população que não é desprezível, que acha que as penas foram exageradas. Agora, como é que você consegue fazer a revisão dessas penas sem explodir todo o julgamento ali dentro do STF? Eu fui tentar apurar isso dentro do Supremo Tribunal Federal. Você dificilmente vai ter uma revisão do que é a tese da Procuradoria-Geral da República. A tese da Procuradoria-Geral da República é que você teve um crime de multidão e que eles cometeram, os que invadiram ali os prédios, 2 crimes. O atentado ao Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Por isso que as penas ficaram tão elevadas. Muitos criminalistas questionam isso, eles dizem que é impossível você cometer os 2 crimes, que um seria consequência do outro.
O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a questionar isso naquele momento, mas o plenário entendeu que não, que estavam se acontecendo os dois crimes. Então, não vejo o Supremo recuando nesse sentido. Agora, vai haver uma tentativa de reduzir as penas em alguns casos, olhando caso a caso de novo, para evitar o surgimento desses mártires políticos, como o caso da Débora do Batom, de outras formas. Você pode achar prisão, mandar para prisão domiciliar, como foi o caso dela. Você pode liberar por idade, você pode ver bom comportamento, você pode ver, por exemplo, as mães. Então, tem várias formas de você ver fatores não agravantes que o Supremo pode ir olhando em cada caso, em cada condição, para ir liberando essas pessoas e minimizando esse dano. Isso já está ocorrendo lá dentro e vai acontecer cada vez mais, segundo o que eu apurei. Eu acho que é este caminho que está se tentando para tentar uma harmonização aí, tentar se encontrar um caminho de consenso. Não por meio da anistia, mas tentar se encontrar um caminho de consenso por meio de redução das penas para essas pessoas que cometeram delitos menos graves. Porque o que as pessoas precisam entender também de uma maneira muito clara é o seguinte: se você dá uma anistia para as pessoas que invadiram os prédios dos três poderes, você está dizendo claramente para as pessoas que tudo bem você cometer atentados contra a democracia brasileira. Né? Você quase que estimula novos eventos como esse. E isso não pode acontecer. Pois é. Ô, Thalys, como é que você viu o tom adotado pelos participantes da manifestação desse domingo na Avenida Paulista, né? Bolsonaro falou, o pastor Silas Malafaia sempre é mais incisivo, os candidatos ou pré-candidatos presidenciáveis, né, que nem tem pré-candidato ainda, mas os governadores que se colocam como alternativa participaram, 4, né, pré-candidatos, assim, se eu posso citar assim, o Tarcísio, também o Caiado, o Ratinho Júnior e o Zema, né, participaram e falaram rapidamente também os governadores. E aí, Thalys? Eu acho que o tom adotado acabou atrapalhando o próprio Bolsonaro. Porque, primeiro, o caso do Mota, Hugo Mota, por exemplo, as pessoas lá que criticaram ele, Malafaia e companhia, que criticaram ele, só fizeram com que ele esteja mais avesso a colocar a anistia em pauta. A pressão ali, daquela manifestação, o tom da manifestação de enfrentamento com o presidente do Congresso, portanto, com o Centrão, essa é outra questão que essa manifestação deixou claro. Partiu-se para um enfrentamento entre os bolsonaristas e o Centrão, coisa que até agora não tinha ocorrido. Isso enfraquece o Bolsonaro, ao mesmo tempo em que o Lula está se fortalecendo com o Centrão, com essas viagens, com essa aproximação que ele fez com o Mota, com o Davi Alcolumbre, etc. Então, estrategicamente, não foi uma manifestação grande, mas não foi grande o suficiente para bater no martelo, pressionar o Supremo, pressionar o Congresso a mudar, a fazer o que o Bolsonaro queria. Não é. Ela foi grande, mas não foi nem próximo do que eles tinham imaginado. E tinham anunciado, né, 500 mil pessoas, 1.500.000 pessoas, mas nem próximo disso. E, por outro lado, veio causar raiva nos membros, na direção do Centrão. Afastou o Centrão do Bolsonaro na prática. Mas aqueles candidatos que precisam do apoio do Bolsonaro vão ficar ali fazendo jogo, como o caso do Tarcísio, para ter o apoio do Bolsonaro numa eleição em 2026. O que também é pouco provável, porque o Bolsonaro continua com aquela estratégia de tentar levar até o final a candidatura dele e só desistir nos últimos momentos. Se fizer isso, se passar de abril, o Tarcísio não poderá se desincompatibilizar para ser candidato à presidência. Ou o Bolsonaro, é a hora da verdade. Ou o Bolsonaro desiste até abril e acena para esses políticos que estavam ali no palanque esperando a manifestação de apoio dele, ou ele
vai perder esses políticos também. Tá certo. Raquel, o Mota foi pressionado nessa manifestação de ontem na Paulista. Foi bastante pressionado, eu concordo com o Thales na avaliação dele, eu acho que é um tiro no pé, porque quanto mais você pressiona o presidente da Câmara, a gente tem que pensar que a presidência da Câmara é uma eleição indireta, né? Ele foi eleito pelos seus pares. E o Hugo Mota foi eleito de uma forma muito particular, que era o candidato do consenso, né? Apoiado por Lula e por Bolsonaro. Então, ele não pode parecer de nenhuma forma que ele está cedendo a um grupo considerado radical. Então, quanto mais você o pressiona com a pressão das ruas, com cartazes, com palavras de ordem, menos ele vai poder seguir nesse caminho. Então, nessa visão, é um tiro no pé. Mas eu queria falar um pouquinho dos governadores que estavam ali. Diego, você tinha assim toda a tropa de governadores da direita que querem ser os herdeiros de Jair Bolsonaro. E ali foi uma aula de realpolitik, né, como a gente diz em inglês. Porque se você lembrar, se você puxar pela memória, muitos daqueles governadores, eles no 8 de janeiro, ou eles foram até Brasília, ou de alguma forma eles criticaram duramente os ataques. Então, você tem falas naquela época de Ratinho Júnior, de Ronaldo Caiado, de Tarcísio de Freitas, de certa forma até de Romeu Zema, criticando os ataques, né? Criticando a destruição dos prédios da Praça dos Três Poderes. E no domingo, todos eles estavam ali pedindo anistia para as pessoas que tinham cometido aqueles atos, porque todos eles sabem que sem aquela franja, né, aquela fatia, não dá nem para chamar de franja, de 25% ali dos eleitores que são fortemente bolsonaristas, nenhum deles é capaz de vencer uma eleição presidencial. Então, todos eles meio que tapam os olhos, esquecem o que aconteceu lá atrás, porque sabem que precisam desse voto se quiserem ser os escolhidos de Jair Bolsonaro e vencer as eleições presidenciais contra Luiz Inácio